Meu nome é Juliana e agora eu vou falar um pouquinho dos resultados que eu tive. Eu estava muito inchada, muito fora do peso. Eu comecei a comer, já tem que comer, cortei todas as farinhas, tô comendo muita proteína, comecei uma atividade física. Com isso, eu já desinchei bastante e já perdi 10 quilos. Tem sido muito bom porque eu estava com muitas dores, minhas dores diminuíram bastante e eu quero levar isso pro resto da minha vida. E o que mais me impressionou foi o ganho de bem-estar. Aos 40 anos, a minha qualidade de vida foi transformada com o apoio desses especialistas e pretendo contar com eles nos próximos ciclos da minha vida. Olá, seja muito bem-vinda à Jornada do Lipedema. Eu sou o Dr. Cadu, médico neurologista, especialista em lipedema e ajuda mulheres a controlarem o lipedema, a melhorar inchaço, hematoma, dor e perder peso. Claro, não o peso todo, mas melhorar os sintomas, melhorar a qualidade de vida. Isso você alcança em até 45, 60 dias. Aliviando o inchaço, aliviando hematoma, dor crônica. Durante a minha carreira, eu já ajudei diversas mulheres a controlarem o lipedema sem a necessidade de tratamento cirúrgico. Junto à doutora Gisele, estamos revolucionando a maneira de tratar esse problema que atinge uma boa parcela das mulheres brasileiras. Mais de 15% das mulheres, ou seja, por volta de 30 milhões de mulheres têm problema de lipedema, ou seja, você não está sozinha. Durante essa semana, estaremos 100% dedicados a conduzir você, que sofre de lipedema, a conhecer nossas soluções mas aprovadas cientificamente e aprovadas, claro, pela medicina, que estarão ao seu alcance. Infelizmente, o lipedema acaba roubando a vida da mulher, o bem-estar, a vaidade, a alegria de viver a vida. E isso acarreta vários problemas. Eu digo isso porque são anos atendendo as mulheres que perdem a vaidade, perdem o bem-estar, a autoestima devido a esse problema. Eu quero compartilhar com você o plano que eu criei para controlar o lipedema. E acredito que esse plano seja ideal para você. Por quê? Eu ouço muita gente dizendo o seguinte: doutor, eu faço dieta, eu faço alimentação não inflamatória, mas eu não consigo melhorar. E eu procuro informações na internet, as informações são muito desencontradas. O que eu escuto? Eu já fiz de tudo, não consigo melhorar o aspecto das minhas pernas. Ou seja, são queixas comuns e recorrentes. E sabendo disso, vivendo essa realidade, orientando essas pacientes, resolvi sair da forma presencial e levar isso para o mundo online, levar isso para dentro da sua casa. Eu tive uma paciente que esteve comigo agora em abril. Ela é brasileira, mora fora do país. E ela veio por causa de dor crônica na perna, ou seja, essa é uma queixa comum. O paciente tem dor na perna, procura um angiologista. Então, nós orientamos que ela tinha problema de lipedema. Fizemos orientação dietética e ela voltou para casa dela, para Portugal, onde ela mora, e foi seguindo as orientações. Em conversa, cerca de uma semana, mais ou menos, ela já me informou que ela já perdeu 10 quilos, seguindo as orientações que nós vamos passar para você, que eu vou compartilhar com você o mesmo plano que as minhas pacientes tiveram acesso aqui presencialmente no Instituto Angiogold. Esse plano é ideal, porque é o seguinte, as pacientes me contam o seguinte: quando elas consultam, recebem as informações corretas, fica muito mais fácil entender qual a alimentação, qual é o processo correto para ter uma alimentação não inflamatória, regredir dor, regredir hematoma e dar sensação de bem-estar. Então, você não está sozinho, nós vamos apresentar isso para você. E com esse pensamento, eu e o Dr. Cadu decidimos que seria um propósito levarmos o nosso conhecimento para mais pessoas que têm lipedema. Mas antes de te contar sobre alimentação anti-inflamatória, eu quero compartilhar como a gente chegou no que queremos apresentar para você hoje. O Dr. Cadu é um grande angiologista que ministra cursos para outros angiologistas, para outros médicos há muito tempo. E dentro desse curso dele, eu ministrava um módulo exatamente sobre a alimentação, o poder da alimentação para o controle do lipedema. Eu não sei se você sabe, mas a alimentação é um pilar super importante, é um pilar fundamental para o controle do lipedema. E durante esse curso, eu comecei a observar que os próprios especialistas, que as pessoas que diagnosticavam o lipedema, que orientavam as pessoas, não tinham conhecimento sobre como lidar com essa doença. Foi então que eu comecei a me questionar. Bom, se nem mesmo os especialistas conseguem lidar com o lipedema, imagina as pacientes.
Imagina as pessoas que sofrem com essa doença. Foi então que eu e o Dr. Cadu decidimos iniciar, organizar isso que até então era um módulo dentro de um curso, transformá-lo num curso maior, mais completo, mais amplo, para que você consiga controlar o seu lipedema. Eu sou nutricionista e a minha função de pesquisadora dentro da universidade me permitiu ampliar, investigar a evidência científica por trás do lipedema. E é isso que nós queremos apresentar para vocês durante essa jornada. E para ser sincero, esse método é um método único, porque ele vai de encontro à minha experiência clínica, à minha função de pesquisadora, somada à grande expertise do Dr. Cadu. Estamos aqui com um método que é o método Lipedema 4K. Mais para frente nós vamos falar o que significa esse método. Eu vou deixar apenas um spoiler. Método 4K significa 4 keys. 4 chaves. Chave em inglês vem de key. 4 chaves para você virar e obter um resultado mais efetivo no controle do lipedema. Quais são essas 4 chaves? Nós falaremos mais para frente. E o tema dessa nossa primeira aula durante a jornada é sobre alimentação anti-inflamatória para o controle do lipedema. Eu vou te mostrar 3 alimentos que possivelmente você pode tê-los como alimentos saudáveis, mas eles fazem mal para a sua saúde, eles pioram o seu lipedema. Mas antes de te contar sobre esses 3 alimentos, eu quero te explicar por que você precisa ter uma alimentação anti-inflamatória. O que a inflamação tem a ver com lipedema? O lipedema, a base dele envolve uma inflamação contínua. Você que sofre com lipedema tem o corpo muito inflamado. E de uma forma bem simples, para que você entenda, a gente tem 2 tipos de inflamação. Uma inflamação que ocorre, por exemplo, quando a gente corta, quando a gente leva um corte. Essa inflamação que a gente chama de aguda, ela é extremamente importante, extremamente necessária para a gente conseguir restaurar aquele machucado, aquele tecido. Só que ela deixa sinais claros, como por exemplo, a gente observa quando a gente se corta, que aquela região fica vermelha, ela fica quente, a gente observa aquele calor, a gente observa também que aquela região incha, fica dolorido. Esses são os sinais de uma inflamação crônica. E com o passar dos dias, a gente observa que aquele corte, ele cicatriza e ocorre uma restauração ali daquele machucado. Aquele machucado, ele fica completamente... aquele machucado, ele sara. Diferentemente de uma inflamação que a gente chama de crônica, é uma inflamação onde o corpo se mantém inflamado num estado contínuo. E o grande problema dessa inflamação é que a gente não tem sinais claros, a gente não consegue perceber que a gente está inflamado. E o que gera inflamação? Várias coisas podem inflamar. E uma coisa que participa muito dessa inflamação crônica é exatamente a alimentação. Quando a gente não digere totalmente uma substância que nós comemos, ou quando a gente ingere substâncias que fazem mal para o nosso corpo, o corpo interpreta isso como uma toxina, como uma coisa que vai fazer mal, e ele estimula, ele vai inflamar. Esse é o grande problema do lipedema. Uma pessoa que tem lipedema tem o corpo constantemente, continuamente inflamado. O que você precisa fazer, então, para controlar o lipedema? É extremamente importante você diminuir essa inflamação. Como? Reduzindo alimentos que vão inflamar. Esse é o primeiro passo. E aqui eu quero te contar 3 alimentos que são ditos por aí como alimentos saudáveis, mas para você que tem lipedema, eles são péssimos.
Primeiro alimento, aveia. A aveia tem sido amplamente divulgado como um alimento saudável, um alimento fit, um alimento que faz bem para o intestino, um alimento que tem muitas fibras. Só que a aveia vai fazer muito mal para você que tem lipedema, vai piorar o seu lipedema. E se você ficou surpresa, eu entendo perfeitamente, exatamente por causa desse conflito de informações que a gente encontra na internet. A aveia é muito associada com um alimento fit, um alimento saudável, é muito consumida por pessoas que engajam em atividades esportivas. E por que a aveia é péssima para quem tem lipedema? A aveia é um cereal que tem muito açúcar, que tem muito carboidrato, e isso vai aumentar a inflamação do seu corpo, isso vai piorar o lipedema. O açúcar é uma das principais coisas que aumentam a inflamação. A aveia é extremamente rica em açúcar. Segundo alimento, suco de laranja. Você costuma consumir suco de laranja ou sucos naturais de uma forma geral? Vamos começar pela laranja e depois a gente parte para o suco. A laranja, por si só, é uma fruta que, apesar de ter vitaminas, minerais, antioxidantes, ela também tem muito açúcar. O açúcar, como eu falei agora há pouco, vai ser um grande problema para você que tem lipedema. Uma laranja é rica, tem muito açúcar. E aí a gente pega, para fazer um suco, a gente não usa só uma laranja. A gente pode usar 2, 3, 4 laranjas. Então a gente acaba concentrando mais ainda essa carga, essa quantidade de açúcar. Isso vai estimular hormônios que vão aumentar a inflamação. Nós vamos falar sobre esses hormônios durante a jornada. O Dr. Cadu vai falar sobre exames laboratoriais e ele vai falar sobre esse hormônio que é chamado de insulina. A insulina é um hormônio que aumenta muito a inflamação e que piora o seu lipedema. Então, sucos, de uma forma geral, sucos naturais, eles não são muito bem-vindos, e particularmente o suco de laranja. Terceiro alimento, tapioca. A tapioca é uma goma extraída da mandioca, é um amido, é um carboidrato, e os carboidratos, eles vão ser quebrados e vão virar açúcar. Carboidrato e açúcar são sinônimos. Então a tapioca é extremamente rica em açúcar, um outro alimento que vai ser péssimo para você que tem lipedema, um outro alimento que vai inflamar mais, que vai piorar o quadro do lipedema. Eu poderia listar vários outros alimentos, 10, 15, 20 alimentos para continuar essa lista, mas isso deixaria a aula muito longa e não é esse meu objetivo. Então, o que eu quero que você saiba é que na próxima aula nós vamos te explicar quais alimentos você pode inserir que vão ajudar a combater a inflamação, porque agora eu te dei alimentos, listei alguns alimentos que você deve retirar caso você consuma. São alimentos que estimulam a inflamação. Na próxima aula, nós falaremos de alguns alimentos que melhoram a inflamação. Então, não perca a próxima aula. Vocês viram que pequenas decisões equivocadas de alimentos que a gente imagina serem saudáveis, serem bons, serem anti-inflamatórios para a nossa saúde, na verdade, são alimentos que podem piorar o quadro de lipedema ou de obesidade, ou piorar uma doença inflamatória, né? Dores crônicas, etc. O mais interessante, eu fiz uma pesquisa entre médicos, uma pesquisa não científica, uma pesquisa de maneira informal, e que eu perguntei o seguinte: será que uma boa quantidade de frutas no café da manhã é uma boa opção para controle da saúde, para controle de peso, para controle de lipedema?
Eu fiquei surpreso quando mais de 80% dos colegas médicos responderam nessa pesquisa que sim, uma boa porção de frutas, com frutas variadas no café da manhã, é uma boa maneira de começar o dia. Isso me surpreendeu. Então, essas informações equivocadas estão presentes não só para você que está em casa e que não trabalha na área da saúde. Na verdade, a nossa formação médica, a formação de uma maneira geral das áreas de saúde, tem muita influência da indústria estimulando a gente a consumir frutas, produtos industrializados, como se fossem produtos saudáveis. E me surpreendeu ainda mais quando eu perguntei se eu acrescentar aveia no café da manhã associado a essas frutas, eu melhoro a qualidade nutricional desse café da manhã. 90% dos médicos responderam que sim, acrescentando aveia, eu vou melhorar a qualidade nutricional do meu café da manhã. Então, onde eu quero chegar com isso? É importante você saber de maneira científica, como uma pessoa que é nutricionista, educadora física, trabalha com ciência, ela é pesquisadora da UFMG, é uma grande universidade, é uma das maiores do país, então ela trabalha com alimentação. A melhor maneira de você saber que o alimento é bom ou é ruim é testando, fazendo pesquisa com esse alimento. Então, para você entender que esse processo de entendimento da relação do alimento com o seu corpo, você deve aprender, você tem que saber como o alimento responde em seu corpo, inflamando mais ou inflamando menos, aumentando a insulina, diminuindo a insulina, fazendo você ganhar peso ou não, ou te entregando saúde. Mas fica calma, é muita informação. Eu sei disso, é muita informação, mas essa live vai ficar salva até domingo, durante essa semana inteira da nossa jornada, da nossa imersão no lipedema. E se você achou esse conteúdo útil, compartilhe com alguma pessoa que você sabe que precisa controlar lipedema, controlar peso, ou que tenha doenças crônicas. É muito importante, qualquer doença crônica, essas informações sobre alimentação. Por hoje é isso. Mas não se esqueça que essa semana nós temos mais um compromisso mais do que especial, que será na próxima aula. E eu vou te ensinar como tratar o lipedema através da alimentação correta e eficaz. E também, para você que tem colesterol alto e fica tomando remédio para controlar o seu colesterol, eu vou te ensinar uma maneira fácil de saber se o seu colesterol alto é um alto que vai te fazer mal ou um colesterol alto que não vai agredir o seu corpo, para você não ficar tomando remédio à toa.